Aí você sabe, o meu ficou chique. Hoje, ficou como? pastor, compositor, atua no evangelismo, em eventos, igrejas, ruas, casas de recuperação no Distrito Federal, com essa equipe grande aqui, Cracolândia, né? Eu vou fazer umas perguntas relacionadas ao evangelismo itinerante. E o pastor Fernando pode se apresentar, falar, complementar. Queria saudar aos ouvintes do programa uma boa tarde, que Deus abençoe vocês. Para mim é um prazer ter a minha participação aqui, e eu vim acompanhando aqui o Cícero e o Marquinho nessa missão, mas eu queria falar sobre o trabalho que nós executamos já há 30 anos no sistema prisional. Já chegamos até aí no presídio também na Bolívia, já estive aqui no Cariri algumas vezes, no Tocantins mesmo, em Palmas, Maranhão, Piauí, em Goiânia e em Brasília, também lá no Presídio Federal, onde está lá a cúpula de uma certa facção, máfia italiana, os narcotraficantes. E nesses 30 anos eu pude ver que a educação é importante para o preso, para a pessoa privada da liberdade, o trabalho, a qualificação profissional, a família para a sua reintegração como parte da sociedade. Mas eu entendi que a palavra de Deus, ela pode mudar o homem de dentro para fora, mesmo ele estando privado da liberdade. Eu sempre digo, eu aprendi uma frase que disse que a liberdade não é a rua e nem a prisão as cadeias. Tem muita gente aqui fora na rua que está preso, e tem muita gente lá dentro que está livre, e principalmente livre na mente. Se você conseguir ficar livre na mente, o resto é consequência. Então, para alguns ouvintes que estão aí ouvindo, que tem um familiar privado da liberdade, eu quero garantir para você que ali não é fundo de fim de carreira, ali não é o fundo do poço, ali não é o fim de tudo. Quem sabe ali é apenas um novo recomeço. A prova disso está aqui, Marquinhos FDO, com seu livro, né, De Frente para o Crime, de experiência vivida lá dentro do sistema prisional. Está aqui o pastor Cícero, era conhecido como Chico. Então são exemplos de sucesso de pessoas que têm como dar a volta por cima. Então deixar essa fala aí, esse incentivo para o familiar: não desista do seu parente. E junto eles assinam o hip hop nacional de maior duração, citando quase 400 nomes de artistas e irmãos que já partiram na música A Colheita, que também conta com um clipe, né? A gente até ouviu a música aqui, você que estava participando do programa desde o início, você ouviu a música deles, que quase 17 minutos, né, de música e de qualidade, viu, gente? E não é sci-fi não, viu? Né? E esses mestres seguem firme, unindo hip hop, fé, levando a mensagem da arte e transformações nas quebradas de Brasília e em torno, e também nos agraciando com a sua presença aqui em Tocantins, nosso estado, Palmas, capital. Então agora vamos começar a nossa entrevista. Por enquanto aqui só foi a apresentação, só foi a prévia. Agora a gente vai entrar em detalhes. Eu quero conhecer cada um individualmente. Eu quero que vocês, com o Marquinhos FDO, ele até narre trechos do livro dele aqui para os ouvintes que ainda não conhecem, para você que tem curiosidade. E você também pode entrar em contato para adquirir o livro com ele, entendeu? Com certeza está um preço bem acessível, porque hoje em dia os livros estão tão baratos, não é verdade? E você que é um bom leitor, você não pode faltar um livro na sua casa, né, cara? Então vamos começar agora a entrevista de verdade, né? Que eu quero saber como é que quando que foi esse processo de você reconhecer o Evangelho do Messias, o Evangelho de Cristo? Como foi a sua transição nessa caminhada? Como foi, né, as barreiras que você encontrou? Porque eu
eu me considero espiritualista, né? Eu tenho uma base judaica messiânica que eu tenho pegado para mim, né? E hoje introduzo a astronomia dentro do meu conhecimento, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de sair daquela zona que eu vivia antes. E hoje, por mais que você se desvencilhe, né? Sempre há uma barreira, há também, né? Vamos dizer assim, dentro da igreja, para que você que nunca foi evangélico, né? Se diz muito assim, as quedas, né? As fraquezas, os pecados. Como é que você lidou com isso no meio das fraquezas, no meio das barreiras, durante essa caminhada, essa transformação do rap secular pro rap gospel, do mundo, às vezes, flertando com o crime, para agora um mundo de santificação, né? Se cumpre aquilo que as escrituras diz: aquele que é santo nos últimos dias se santifique ainda, e aquele que é sujo se suje ainda mais. Então, pode falar. É isso. Então, eu vim de uma família pobre. Meu pai morreu, tinha apenas 9 anos de idade. Eu me envolvi no crime muito cedo, entendeu? E quando eu mudei pra Santa Maria, conheci vários camaradas meus, tá ligado? Que já era do corre, do crime. E eu, por não ter oportunidade, né? Entrei pro crime, mas entrei mesmo de cabeça, entendeu? E aí eu não tinha oportunidade, né? Não tinha as coisas que eu queria. Aí eu fui procurar no crime achar essas coisas, né? Só que esse aí foi um caminho sem volta, né? Esse aí eu perdi vários amigos meus, né? Eu fui condenado a 16 anos de cadeia. Eu tive que ficar preso 7 anos. Eu cheguei no fundo do poço. Eu passei por várias coisas na minha vida assim que hoje eu olho assim, eu vejo que realmente Deus existe. Deus me deu vários livramentos de morte, né? Eu já vi parceiros meus morrer do meu lado, e de tiro, de overdose, e Deus sempre me guardou, né? E aí quando eu fui preso, né? Fui preso em 2003, né? No homicídio. E aí lá dentro eu comecei a rever meus conceitos, rever minhas ideias. E eu vi que eu não estava indo pelo caminho certo, entendeu? Que eu estava ali no fundo do poço. E aí eu comecei a procurar entender mais do Evangelho, a conhecer mais Jesus, entendeu? E Deus, ele tinha um plano na minha vida, pessoas já tinham me falado isso. E que eu comecei a pensar várias coisas, né, na minha vida, né? E eu falei, já que eu tô aqui dentro, eu vou começar a escrever um livro, né, contando a minha vida, que eu contava as minhas histórias pros caras lá. Os caras falavam, rapaz, você tem história pra contar. E aí eu comecei, né, a contar. E nesse livro aqui eu falo toda a minha vida, né, do começo ao fim. Como é que eu me libertei do crime, das drogas. Mostra aqui pra essa câmera que é o título do sistema penitenciário, né? Como a pessoa pode conseguir mudar de vida se ela quiser, entendeu? Tem que ter força de vontade, né? A rua ensina muita coisa. A rua é a cadeia, a faculdade do crime, certo? E aí lá dentro, se você tiver oportunidade de querer mudar, você vai conseguir, meu irmão. E o que eu fiz? Eu comecei a buscar, né? Buscar conhecimento lá dentro, buscar coisas, melhoria de vida. E graças a Deus eu saí de lá regenerado, né? Lancei esse livro, né? Já fiz várias músicas, tem vários projetos. Hoje eu sou casado, tenho minha família, né? Hoje eu sou um pai de família. Hoje eu tenho meu trampo, hoje eu tenho tudo que eu quero. Por quê? Porque eu corri atrás e Deus me abençoou, entendeu? Muito bom, muito bom. Antes de voltar para ele, eu vou fazer assim, né? Vou correr um por um para voltar de novo. O pastor Francisco. Pastor Cícero. Eu tô com esse. Mas só que eu tô com o Francisco na cabeça, cara. É tanto pastor Francisco que eu tenho conhecido esses dias que. Mas. Como é que foi o senhor já nasceu dentro do berço protestante? 4h20, é hora de ouvir testemunho. Então, sintoniza aí, compartilha. Na verdade, eu não sei como é que eu fui parar no crime, na verdade, mas eu sei que eu fui adotado, né, por uma família de pessoas brancas, eu sendo negro, né? E dentro daquele lá ali, a gente, como eles também viviam uma vida pagã, então eu acredito que eles, assim, na adolescência, juventude, começaram a me colocar apelidos e eu acredito que as palavras, elas tornam uma maldição na vida da gente, né?
e acaba nos empurrando para os cantos da vida, para as marginalidades da vida. E eu decidi, eu vim de diferença do lar e resolvi vir para Brasília sozinho, aos 13 anos. E lá eu fiquei morando na casa de um, na casa do outro. Pra honra e glória do Senhor, eu nunca virei morador de rua. Ainda pré-adolescente. Pré-adolescente, aos 13 anos, em pras ruas, cara. Tava entrando ainda na puberdade. E aí, meu irmão, ali eu encontrei ali um meio de pessoas totalmente voltada para toda a desgraça da periferia, que é marginalidade, prostituições, homossexualismo de outras pessoas, né, que também a gente tinha ali como... Não tinha como evitar essas pessoas também ali, né? Então a gente entende o seguinte, que o Senhor Jesus, ele nos arranca do lamaçal, porque sabe que a gente não pertence àquela vida, né? Assim como o Marquinhos também já matou, eu também já fui preso por homicídio, tentativa de homicídio. E eu cheguei a invadir uma cadeia com um camarada paraplégico, o cara que levou um tiro na coluna de um policial e ele ficou paraplégico. Eu fui pra Bahia aposentar ele e lá a gente invadiu uma cadeia lá e soltamos 18 presos dessa cadeia. Ele cadeirante, hein, irmão? E ele veio falecer agora o ano passado, né? E o camarada era praticamente, eu e ele era como se fosse carne e unha, alma gêmea. E assim, um camarada que eu considerei muito, né, nessa vida. E só que é uma pessoa boa, mas porém eu tinha que cortar aquele mal pela raiz, também porque eu tinha muitas amizades boas, mesmo elas estando nas drogas, mas como eu precisava sair das drogas, eu tinha que cortar essas amizades também. Eu tive que deixar muitas pessoas do bem, que pra mim são do bem, né? Que às vezes pra sociedade não vale nada, Marquinhos, mas pra nós eram nossos irmãos, né? E aí o que acontece? Só que aqueles nossos irmãos, eles estavam aprisionados em algo que a gente queria se libertar daquilo. Então, para poder se libertar das drogas, do alcoolismo, de outras coisas, eu tive que sair do meio dessas pessoas, não teve jeito. E aí o meio mais prático, né, foi a igreja evangélica que nos abraçou, pregou Jesus para mim. Mas ainda assim, eu ia de paletó e gravata para a igreja hoje ele é pastor, mas ele ia na porta da igreja, o pastor Jorge era conhecido como Galego Doido. Ele ia lá na porta da igreja, o Cícero está, e o porteiro falava, o Cícero está adorando. Aí ele ia me chamar, quando eu chegava, vamos neguinho, vamos roubar, você não é crente não, você é ladrão. Lá vai, botava um revólver na minha cintura, eu saía de paletó, gravata, bíblia debaixo do braço e ia lá pro Pistão Sul assaltar de terno e gravata. E ali metia o carro do Playboy, ia pro mato, sabe? E ali eu percebia que mais demônios vinham na minha vida e entrava dentro de mim, irmão. E aí eu virei aquele crente maloqueiro, né? Sabe como é que é um crente maloqueiro? Aquela pessoa que tá no crime, rouba, e quando vai roubar, hora antes, vai tomar uma cachaça, hora na cachaça, vai fumar um baseado, hora do baseado, você tá entendendo? Só que aí, irmão, eu pregava a palavra do Senhor porque eu tive conhecimento com a palavra de Deus dentro do presídio. E eu entendo que tem coisas que para você pregar, você tem que estar liberto. Mas tem coisa que para você se libertar, você precisa exercer a fé e pregar. E eu mesmo sem estar liberto, eu pregava. Eu acredito que Deus olhando lá de cima falou, rapaz, esse camarada cheirando, fumando, já tem coragem de pregar a palavra? Imagina se a gente arrancar o pó da vida dele, a droga da vida dele, libertar ele vai pregar mais ainda. E aí hoje a gente tem aí... Comecei a fazer o trabalho de sistema prisional com 19 anos, hoje eu tenho 49 anos. Foi a partir, eu também tive uma infância conturbada. Meu pai, minha família era disfuncional, pai alcoólatra, que espancava a esposa, os filhos. E aí um dia eu fiquei revoltado da vida e peguei minha caixa de engraxar e fui lá para a rodoviária do Plano Piloto, mais conhecido como Brasília mesmo, bem no centro. Bem no centro. E aí primeiro mês eu sobrevivi engraxando sapato. Mas aí quando eu me vi, eu já estava na delinquência. E aí até os 17 anos, envolvi numa situação de delinquência, de crime, levei tiro. E aí tive um encontro com Jesus. Jesus me encontrou depois que eu tinha passado a noite virado, cheirando cocaína, fumando maconha, tomando Rupinol. Cheguei armado e Deus levou uma missionária que ele tirou do Codó do Maranhão e levou lá em Brasília, e ela dizia, eu vim orar pelo jovem.
A minha mãe disse: cuidado que ele é nervoso, ele é perigoso. Mas a irmã dizia: maior é o que está comigo do que o que está nele. E aí Deus usou aquela irmã para mim e disse: se tu continuar nessa vida, 5 meses de vida eu te dou sobre a terra. A porta do presídio está aberta e a porta da sepultura. E aí eu tive que tomar a decisão, né? Ou continuar no crime e crer na profecia, ou aceitar Jesus. Aí entreguei a vida para Jesus. A partir daquele momento eu falei: rapaz, eu quero compartilhar minha experiência. E lembrei de um jovem que até hoje está preso. O nome dele é Charles Ademax da Silva. 30 anos que ele está preso ainda. Eu lembrei dele e fui visitar ele, e a partir dali Deus foi abrindo portas, e hoje eu entro em todos os presídios em Brasília, sócio educativo, e eu vi nesses 30 anos experiências de que Deus ele pode transformar, e não tem ninguém irrecuperável. A prova diz que lá em Brasília é o presídio mais seguro que tem no Brasil, é o Presídio Federal de Brasília, que está alta cúpula. E lá eu vi um daqueles que ali estavam se converter, tá em liberdade e com a vida mudada, né? Que é difícil uma pessoa que está na alta cúpula se converter, mas ele se converteu. Então não tem ninguém irrecuperável. E aí hoje nós fazemos um trabalho, nós temos um projeto lá, né Marquinhos? Cícero. Nós temos um projeto em Brasília, copiado de um projeto que tem lá em São Paulo, Bíblia na Quebrada. Então nós vamos nas quebradas mesmo, na periferia, onde está lá os jovens ainda envolvido, iludido pela facção, envolvido na vida do erro, do crime, e nós levamos a nossa experiência, né? A experiência deles, através do rap, através do louvor, através da palavra, para dizer para esses jovens que a facção é engano, o crime é ilusão, e que é melhor o pão com Deus do que o caviar com o diabo. E se eles quiserem, tem como sim mudar de vida e ser experiência exitosa, de sucesso, de pessoas que deu a volta por cima. Em Brasília eu conheço advogado que é ex-presidiário, eu conheço empresário que é milionário, que é ex-presidiário, funcionário público, cantor, pregador, professor. Então tem muitos que mudaram de vida. Só que esse exemplo de sucesso não é visto, só é visto o exemplo negativo, né? Entendi. Voltando aqui pro Marquinhos. Marquinhos, eu queria que você falasse um pouco sobre qual é o seu projeto mesmo, o seu projeto base hoje na atualidade. É só a questão de evangelismo itinerante, porque você faz esse evangelismo itinerante, né? Em Brasília a gente vê muitas entidades religiosas que se unem, independente da religião, mas que se unem para cuidar do necessitado. Vocês têm um lugar específico para isso, para vocês terem um QG, uma sede, para vocês estar se preparando para vocês e poder ir para a rua levar essa mensagem, ou não? Vocês simplesmente se unem em um lugar, na casa de vocês, e começam a trabalhar e começam a colocar isso e leva mesmo assim com a raça e a coragem? Ou vocês têm um planejamento? Não, a gente tem um planejamento, né? Bíblia na Quebrada, que o pastor Fernando acabou de falar ali, é o nosso planejamento, é a gente poder sair para as casas de recuperação, né? A gente, pastor Cícero, sai à noite também para ir para Cracolândia, 3 da Norte. A gente vai para os lugares que quase ninguém vai, entendeu? Que é as unidades de internação, que é presídio, que é casa de recuperação, que é a rua, entendeu? Moradores de rua também é contemplado também, né? Sim. E se a gente puder já pegar, já levar para casa de recuperação, aqueles que não começam a trocar ideia e fala que tá afim de sair da rua, que quer mudar, a gente já pega, põe dentro do carro, leva para casa de recuperação, entendeu? E a gente tá aí para ajudar o próximo. Nossa missão é essa aí, meu irmão. Ajudar aquele que tá caído. Como é que você vê? São pessoas até que sabe a Bíblia de capa a capa, leu 20, 30 vezes, 40 vezes e não faz nada do que está escrito nas escrituras. Eu falo da Bíblia canônica, que é a Bíblia que as igrejas evangélicas ou as igrejas protestantes usam, né? Mesmo com as escrituras sendo confirmadas em outros livros.
eu não digo na sua totalidade, porque na sua totalidade realmente só a canônica que tem a sua complexidade vinda inspirada pelo Espírito, mas a gente vê outras passagens de outros livros escritos que corroboram com o que as Escrituras diz, mas só que não é vista. E essas pessoas que são, às vezes se tornam tão religiosas, se prende a ficar dentro de quatro paredes e não cuida. Como que você vê essas pessoas que não cuidam, estão há 30 anos, 40 anos e diz que está cuidando, e diz que está levando o evangelho? Na realidade, ele se sente salvo e para ele é o que basta. Você concorda com esse tipo de atitude? Como que você vê isso em questão de trabalho? A palavra do Senhor fala, né? Ide por todo mundo, fazer evangelho, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Mesmo a nossa missão é essa, de pregar o evangelho. Tem muitos que estão dentro da igreja que só quer ficar dentro da igreja, né? Não quer sair para fora da igreja, né? A gente vê exemplos de espíritas, satanistas, outras religiões que são macabras, algumas, que por mais que ela seja macabra na sua ritualidade, você nunca vê essas pessoas fora de um orfanato, você nunca vê essas pessoas sem fazer um trabalho ali, entendeu? De levar um alimento para moradores de rua. Você vê que eles até adotam crianças. Verdade. Então assim, você vê os prudentes, realmente, aí eu vejo que as Escrituras nessa parte está certa, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E você acha isso prudente, a gente nos conformar com isso, se somos filhos da luz, sermos imprudentes e os filhos das trevas serem mais prudentes do que os filhos da luz, já que você contém as Escrituras, eu contenho as Escrituras para o nosso guia? É complicado, né? Mas cada um é cada um, né? Cada um faz o que acha que tem que fazer, entendeu? Eles fazem mesmo o trabalho. O que eu acho impressionante é porque eles fazem o trabalho, entendeu? Você não vê macumbeiro falar mal de macumbeiro. Verdade. Você não vê católico falar mal de católico. Agora, ser crente, você vê falar mal de outro crente, meu. Isso aí, entendeu? É umas coisas assim que você olha assim, né? Você fica até triste, né? Mas é a realidade, né? O que tem que fazer? Cada um tem que fazer a sua parte, né, irmão? Ler a Bíblia, buscar o Senhor e ajudar o próximo, né? Aí cada um faz do jeito que acha que tem que fazer. Pronto, né, mano? Tá certo. Enquanto o Marquinhos FDO, ele prepara uma leitura aí do livro dele, para você que está nos ouvindo entender um pouco mais o livro dele, eu queria depois que ele falasse um pouco, discorresse um pouco qual é a área específica que o seu livro trata, falando sobre a questão criminal. Enquanto tu prepara, eu vou fazer uma pergunta aqui pro pastor Cícero. Pastor Cícero, como é que você vê a questão do avivamento? O que é o avivamento para você na realidade? Baseado nos fatos e nas Escrituras. O que é o avivamento? O avivamento é você ficar rodopiando? O avivamento é você ficar falando em línguas? É obrigado todo mundo a falar em línguas? Assim, porque eu vejo isso, é uma questão minha. Eu falo isso porque eu passei por certas situações e vi certas situações, pessoas querer forçar a outra. Não, você só tem o Espírito do Criador se você falar em línguas. Isso não, as Escrituras não nos dão essa base. Como é que você vê isso? O que é o avivamento? O senhor me dá só uma licença, só para me responder a irmã que fez uma pergunta ali? Não? Sim. A irmã Lisete fez a pergunta se lá na Papuda, lá eu participei de alguma rebelião no período que eu fiquei lá. E se eu conheci Jesus foi na Papuda, né? Na verdade, desde pequeno eu via os crentes indo lá em casa lá e falar de Jesus lá pra minha família. E ali a gente já ouvia falar de Jesus desde cedo, mas o encontro ainda não tinha tido. E na Papuda não passei por momentos de rebeliões, graças a Deus eu cheguei numa safra onde na verdade estavam destruindo aquela parte da xerifagem, né? A famosa xerifagem, né, Marcos? Verdade, nem eu me liguei no microfone. O camarada quando ele... ouve, né? Mas às vezes o ouvinte eu esqueci de prestar atenção aqui, tá tão... Tá tudo ok aí? Agora tá. Então cheguei numa fase onde a tal da xerifagem estava acabando, né?
Então, quem mais comandava rebeliões em cadeias no passado mesmo eram pessoas que eram consideradas xerifes, né? E quando na verdade a própria cadeia virava contra o tal xerife também, né? Que fazia uma rebelião justamente para acabar com a tal da xerifagem. E aí muitas pessoas temiam, né, por ser xerife, porque sabia que o que é ser xerife, meu irmão? É quando você chega primeiro num lugar e você acha que você manda naquele lugar. E aí outro que chega tem o mesmo direito, outro que chega tem o mesmo direito, pode até te respeitar porque você tá ali há mais tempo. Mas ele não é obrigado a ficar debaixo da tua tutela, ouvindo o que você quer, entendeu? Então assim, eu conheci Jesus numa casa de recuperação, beleza? Foi lá que eu conheci Jesus. E dali eu comecei a me desenvolver mais. Agora, respondendo a pergunta também, do irmão... na mesma pergunta, ela fez 3 em 1, né? Você também teve... Pode responder todos, viu? Se alguma rebelião durante o período que você ficou lá, teve alguma rebelião? Não, no período que eu tive lá não teve nenhuma rebelião. Quando eu saí de lá, já tinham acabado com aquela... Na verdade, bate fundo lá tem muitos, né? Pessoa que fura a outra e tal, aí o outro bate na lata e tal e vai embora. Isso aí tem de sobra. E toda vez que isso acontece, a BOP invade lá, né? Que é os GPOI, né, Marquinhos? Pastor Fernando sabe bem disso, né? Os GPOI invade lá sempre que alguém sai furado ou alguém bate na lata. O GPOI invade lá e algumas pessoas confundem isso com rebelião, né? E na verdade isso não é uma rebelião, isso na verdade é um acerto de conta dentro da própria cadeia, né? Por conta de até vezes encrenca na rua mesmo, né? Contendas na rua. E aí quando a pessoa atravessa o pátio e a pessoa quer vingar porque derramou o sangue do pai de fulano, derramou o sangue da irmã ou de alguém, quantas notícias de pessoa que foi matar um e acabou baleando a mãe, matou o irmão, matou a mulher grávida, matou não sei quem. E aí toda vez que chega lá, tira mal, irmão, passa mal na cadeia, não consegue ficar muito em paz porque todo mundo sabe ali do crime dele e sabe que ele acertou pessoas que não tinha nada a ver com aquela guerra, pessoas inocentes, e aí fica mal mesmo, sabe? E assim, Deus, irmão, ele nos joga naquele lugar também, porque às vezes na rua, o crente passa por nós, Marquinhos, o evangelista, o missionário, o pastor Fernando, prega, e a gente até apaga o baseado, guarda o copo de pinga ali no cantinho, sabe, Ricardo? Só que depois que o crente vira as costas, a palavra entra aqui, sai aqui, nós pega o copo de pinga de volta, pega o baseado de volta e, né? É por isso que Jesus fala aí de pregar o evangelho por todo mundo, porque Jesus mandou Maria pregar o evangelho para eles quando Jesus ressuscitou. A primeira pessoa para quem Jesus manifestou foi para Maria, Marquinhos. Uma ex-prostituta, uma mulher que Jesus expulsou 7 demônios da vida dela. Quem é que vai acreditar numa ex-endemoniada? Ninguém. E mulher naquela época que não era contada, não tinha nem força de voz. Então Pedro, por exemplo, vou me achando aqui Pedro, né, dizendo, rapaz, Jesus tinha que se manifestar primeiro, era pra nós, que era companheiro deles, não pra essa vagabunda, ex-vagabunda, essa ex-endemoniada, porque a gente só julga o passado dela. A gente só lembra que ela dançava forró e dançava funk até embaixo. Não viu no dia que Jesus entrou na vida dela, repreendeu a pombagira, o Exu Caveira, a Sete Saia, a Maria Padilha, a Dama da Noite, o Tranca-Rua, e levantou ela para fazer missão. Tá entendendo, irmão? Aí Jesus agora vai fazer eles pagar com a mesma moeda. E de pregar o evangelho a toda, agora vocês vão ver o que é bom pregar e ninguém acreditar. Não é não, pastor Fernando? Por isso que a gente passa 10 anos e não ganha uma alma, irmão. Não é fácil ganhar uma alma. A gente até consegue ganhar alguém para religião, consegue até ganhar alguém para o nosso time, mas ganhar uma alma para a eternidade é só o próprio Jesus, irmão. A Bíblia diz que o sábio ganha alma. E quem é o sábio? O próprio Espírito Santo. A Bíblia diz que o coração do tolo está na casa do banquete, mas o coração do sábio tá na casa do luto. E quem é o sábio que está lá em casa? Meus filhos preferiam a mãe deles porque lá tem banquete, mano. Então o tolo, a criança, a estutícia tá ligada ao coração da criança. Então ela prefere aquela casa porque lá tem alegria, lá tem banquete. Já lá na minha casa, só quem tá lá é o Espírito Santo, porque lá é a casa do choro, a casa da lágrima, a casa de ver alguém passando mal e eu passar mal junto com ele e me condoer com a dor dele. Então o Espírito Santo tá lá em casa, lá não é casa de banquete não. Lá é a casa da dor, a casa da lágrima, a casa da oração e do joelho no chão, Marquinhos. Entende? Por que as pessoas então assim se iludem quando, né, se convertem, independente de ser protestante ou não, se ilude assim, acha que os problemas vão acabar e na realidade quando se converte, enxerga o verdadeiro problema, porque antes não enxergava como era realmente o problema. E aí, a partir do momento que começa a enxergar, se assusta e às vezes retrocede porque acha que quando tá
na igreja protestante, parece que os problemas, em vez de se solucionar, foi crescer. Como que lidar com isso? Se os crentes fossem bonzinhos, desde a primeira vez que eles pregaram para nós, já era para nós estar lá dentro da casa deles. Então não funciona assim. A Bíblia diz aqui, ó, Mateus capítulo 24, versículo 14, olha só o que está escrito: será pregado este evangelho do reino por todo mundo. Diga, por todo mundo. Por todo mundo. A palavra por todo mundo fica diferente de em todo mundo. Por todo mundo significa que o gay vai pregar, o ladrão vai pregar, o maconheiro vai pregar, o traficante vai pregar. Eu não quero pregar como gay, nem como traficante, nem como ladrão, nem como prostituto. Só que a Bíblia está dizendo que será pregado por todo mundo. Se eu ver um macumbeiro pregar o evangelho, porque eu sou evangélico, eu não preciso ficar enciumado, porque a Bíblia já me relatava que seria pregado por todo mundo. Entende? A Bíblia diz que uns prega por boa fé, outros prega por má fé, outros prega por torpe ganância, mas o que importa é que o evangelho do reino está lá dizendo: Jesus é o cara. Fale bem ou mal, estão falando dele. Tá entendendo? Fale de forma correta ou de forma incoerente, o nome dele está sendo falado, está sendo narrado. Agora preste atenção. Quando Jesus olha para um policial, Jesus não vê um policial, vê um ser humano, vê uma alma. Então quando Jesus olha um traficante, ele não vê um traficante, mano, ele vê uma alma. A Bíblia diz que o demônio, quando ele for solto, Satanás, ele juntará o povo como a areia do mar, Gog e Magog. O que é Gog e Magog, irmão? Eu não preciso estudar teologia para poder dizer, não, é isso aqui que a teologia... Irmão, e o Espírito Santo serve para quê? É para revelar a palavra, não? O que acontece? Gog e Magog significa poder do Estado e poder paralelo, irmão. Tá tudo contaminado pelo diabo, tanto o poder do Estado como o poder paralelo, as facções e o Estado. Tá entendendo? Quem é que se livra aí? Só aquele que verdadeiramente entregou suas vidas para Jesus. Esse livra, porque todos os lados aqui pertencem a Satanás, o mundo já é no maligno. Eu tô lá em casa deitado na cama, que eu namoro com a minha esposa, que eu me deito com ela lá, e eu vejo demônios passando assim perto de nós, como se fosse um cenário, passando para lá, passando para cá, como se fosse a rota deles ali. Nós estamos em terra estranha, irmão. Entende? Então o que acontece? Então o nosso Jesus, ele não olha pro traficante, ele olha a alma. Tem pessoas que vai ser mais declinada pro lado da bandidagem, mas ele não é bandido. Quando falarem, ei, vocês não leu que nenhum profeta surge da Galileia só porque chamavam Jesus de profeta e porque disseram que ele vinha da Galileia, mas ele não era galileu, ele era de Belém. Só que porque ele vinha da Galileia, pegou fama de galileu. Eu digo pro traficante, você não é traficante, você só pegou fama de traficante, que você tá passando pelo tráfico. Assim como Jesus pegou fama de Galileu, mas não era da Galileia, porque ele estava passando pela Galileia, passou pela Galileia. Às vezes alguém diz, ali é um gay, tal, mano, ele só está passando por esse prazo. Jesus vai arrancar isso da vida dele. A Bíblia diz que hoje profetizamos em parte, falamos línguas em parte, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Sim. Nenhum teólogo na face da terra consegue interpretar a Bíblia perfeitamente, só Jesus, irmão. Então, se eu não interpreto ela perfeitamente, eu julgo menos, aponto menos, abraço mais, amo mais, tenho mais longanimidade. A Bíblia diz também que quando semearam o trigo, veio o inimigo enquanto eles vacilavam, enquanto eles dormiam, e semearam o que? O joio junto. Alguém achou que podia, bispo, separar o joio do trigo. Um ser humano querendo fazer separação do joio e do trigo, bispo. Sabe? Aí Jesus falou, sabe o quê? Você não vai separar, não. Isso é para os anjos. Isso é os anjos que vai separar. Por quê? Porque o joio e o trigo, pastor Fernando, eles se parecem. Às vezes eu penso que tu é trigo e tu é joio, mano. Às vezes eu penso que tu é joio e tu é trigo. Eu posso me enganar. Então Jesus diz, deixa pros anjos. Porque os anjos não vão se enganar. Vai ver escrito na testa quem é quem. Tá entendendo? Então assim, no meio do trabalho policial, é um trabalho abençoado para defender a sociedade, mas não é para defender o evangelho não, irmão. O evangelho quem defende é o próprio dono do evangelho, tá? Ah, mas aquele político, ele é bom pro evangelho de Jesus. Beleza, continue sendo bom. Quer ser bom policial pro evangelho? Continue sendo um bom policial pro evangelho. Espere de quem? Espere de Deus. Tá entendendo? Quer ser um traficante, quer abençoar a obra de Deus? Abençoe, fica à vontade. Jesus aceitou a oferta de uma prostituta que pegou um unguento caro lá e derramou nos pés dele. Ah, mas você tá aceitando oferta de ladrão, de bandido, irmão. Se ele chegar dizendo assim, é de roubo esse dinheiro, eu não pego. Tá entendendo? Agora, se chegar lá, pastor, tô ajudando aqui a comprar aqui uma cesta para aquela senhora lá. Irmão, chegou no evangelho, Jesus peneira tudo e vê o que é bom, o que é ruim. Tá entendendo, irmão? Então,
Jesus, ele não olha para farda, ele não olha para religião, não olha para placa de igreja. Isso, a religião faz separações. Quem mais afundou o ministério verdadeiro de Jesus foram religiosos. Jesus falou: ninguém tendo bebido o velho vinho quer logo novo. Por quê? Porque o velho vinho é que dá prazer, o novo manda perdoar. Sabe, se eu não te ajudar com aquilo que eu sou obrigatório aqui na graça, na nova aliança, eu sou obrigado a te dar 10%. Só que a graça de Jesus diz: não, mano, se ele não quer dar, você tem que sacudir a poeira do seu pé e aceitar o irmão do jeito que ele é, mano. Tá entendendo? Tem que respeitar. Você não pode ficar atacando ele não, dizendo que ele tá roubando a Deus, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Para você, então, isso é o avivamento? O avivamento é você seguir as palavras de Jesus. Propagado? Isso, o avivamento verdadeiro, bispo, eu não sei se eu consegui explicar nas minhas palavras, mas o verdadeiro avivamento, irmão, é você ser coerente 24/48, mano. Ligado em Jesus, no trono dele o tempo todo, cara. Se você vacilar um pouquinho, você já tá cabeça dentro de você, o falso profeta dentro de você. Qualquer um de nós, até eu posso ser usado pelo diabo a qualquer momento, irmão. Sim, um exemplo tá foi Pedro, né? Que o Espírito Santo revelou, falou assim: tu és o Filho de Deus. Ele falou: não foi carne, não foi sangue nem carne que te revelaste, mas o Espírito. Mas na mesma hora que ele fechou a boca, o Senhor falou: eu preciso ser entregue aos malfeitores. Ele falou assim: não vou te entregar. E o Senhor e outra coisa, cala a boca, Satanás, apartar por trás de mim. Para trás de mim, Satanás. Quer dizer, um camarada que lá em cima foi usado pelo Espírito Santo, quem és tu? Segundo depois... Tu és o Cristo, Filho de Deus. Ah, bem-aventurado és tu, Simão Bajona, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito de meu Pai que está no céu. Também digo que tu é Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Daqui a pouco Jesus diz: eu vou para Jerusalém, preciso morrer. Não, Senhor, ele já queria ser mais do que Jesus, só porque foi usado pelo Espírito Santo. Já queria até repreender o próprio Jesus. Está repreendido, mestre. Não vai acontecer isso com você. A Jesus fala: arreda-te de mim, Satanás. Tu não cogita das coisas de Deus, só da dos homens. O diabo, irmão, não entende nada sobre Deus. Ele entende só como derrubar o homem, só como fazer o homem fracassar, só como destruir o homem. Então se liga, o diabo sabe como te destruir. Se liga em Deus. Um exemplo também que eu vejo assim nessa passagem aí, que os próprios discípulos também tentaram impedir outras pessoas que não eram discípulos de Cristo, que não andavam com ele, mas passavam a mensagem dele para outros e argumentaram: Senhor, ele está falando do teu nome, mas não nos segue. Mas não nos segue. O seu isso aqui, ó, presta atenção. Você pode esfregar na cara do religioso a Bíblia, onde está escrito, deixar o Espírito Santo revelar para ele não vai querer comer isso de você. Ele quer sempre pegar a parte que lhe convém. Tá entendendo? Irmão, se eu tô errado nessa palavra, eu não consigo seguir ela, mas eu tenho que declarar: eu estou errado. Tá entendendo, irmão? Agora, a pior coisa que tem é a Bíblia dizer que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo, e também não dizer Abba Pai se não for pelo Espírito Santo. Você tá entendendo? Então, a pessoa quando prega lá no adultério e tal, o Espírito Santo tá dentro do cara que adultera? Tá dentro do cara que tá adulterando? Lógico que não. Não tá, irmão. Então o que acontece? O Espírito Santo fica lá com o pé na parede, dizendo bem assim: ó lá, enganando o povo, se fazendo como se eu estivesse dentro dele, se ele estivesse cheio de mim, mas ele tá vazio. Então automaticamente ele tá blasfemando contra o Espírito Santo naquele momento, porque ele quer fazer com que as pessoas acreditem que ele tá cheio, mas ele está vazio, gente. Você tá entendendo? Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então eu tô aqui pregando pra você, e se eu tô pregando, o que é que o Espírito Santo, você tem uma obrigação, pra poder pregar minha palavra tem que estar cheio de mim, tá? Um adúltero, um prostituto, um pecador, quando ele pegar o microfone na oportunidade, a primeira coisa que ele tem que fazer é confessar o pecado dele. Na hora que pegar esse microfone: gente, eu não tenho condições de pregar pra vocês, estou no adultério, estou tomando umas cachaças, que não é tanto pecado beber cachaça como é adulterar, tá entendendo? Só que se entregar a vício também, a Bíblia diz que os viciados também não herdarão o reino de Deus. Então nós precisamos ter um equilíbrio aí, tá entendendo? Por quê? Porque a Bíblia diz que são 7 igrejas, a Bíblia diz que são 2 testemunhas. Quem são aquelas 2 testemunhas? Alguns querem dizer que é Moisés, que é Elias ou que é Enoque, mas não é. A Bíblia diz que Elias já veio e fizeram dele tudo que quiseram. Aquelas 2 testemunhas são as 2 igrejas fiéis, Tiatira, Filadélfia, a única que escapa das 7. Então elas vão pregar, e então vão tirar o direito dela de CNPJ, vão tirar o direito dela de CPF, e elas vão ficar como indigente. Por isso que vão matar ela, cara.
Ninguém vai reconhecer ela como igreja. E aí o que acontece? Aí vem um espírito de vida, entra nos dois corpos, fala: vinde a mim, subi para cá, bendito do meu pai. Ali é o arrebatamento dessas duas igrejas que foram fiel. Entende? Então as outras 5 vão ficar para a tribulação. Aí eu pergunto para você, com qual dessas igrejas você se aparenta mais, você mais parece? Com a de Éfeso? Sabe que dá até uma sopa na madrugada, mas falta amor, e é repreendida pela falta de amor. E quem está repreendido está sendo repreendido porque está do pecado. Você está entendendo? Ou você se parece com Esmirna, que não é repreendida, é recomendada, porque diz: ó, continue assim, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Você está indo bem, filho, continua assim, vai assim até a morte, que eu sou contigo. Ou você é igual a Pérgamo, né, que é até um pastor legal, mas aceita dentro da sua igreja os que pregam a doutrina de Balaão. Ele diz: olha, arrepende-te, senão virei contra eles com a espada da minha boca e pelejarei contra eles. Vou cobrar de você, mano, vou matar eles, mas o sangue deles vai ser cobrado da tua mão, pastor, que não tá pregando certo. E a Tiatira é aquela que faz a obra também, mas negocia com Jezabel. A Bíblia diz que Deus é aquele que sonda rins e coração. O que é sonda rins e coração? É que, na verdade, a Jezabel ali, ela não tá mal vestida, ela tá bem vestida. É por isso que diz que aquele que sonda rim e coração, você pode enganar os homens com seus trajes de linho, sua gravata, seu terno e seu paletó. Mas eu que sondo rim e coração, sei que você está se prostituindo e você está adulterando. A igreja de Sardo tem nome de que tá vivo, mas tá morto. Mas tem lá em Sardo, não é mais na igreja de Sardo, tá? Pessoas que pararam de ir para aquela igreja estão congregando em casa para não se contaminar com aquela igreja. Tem lá em Sardo alguns que não contaminaram as suas vestes. Portanto, comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Então, assim, existem essas pessoas, irmãos, que pararam de frequentar a igreja porque vai em uma a mesma ladainha, vai na outra a mesma ladainha, vai na outra, por quê? Porque elas querem congregar, mas a forma como o Espírito Santo impele elas de congregar, eu vou falar aqui, vocês me dão um tempo aí, por gentileza, Marcos? Tem algum problema? É rapidinho, vou falar rapidinho, beleza, mano? Já pegou embalo. O que acontece? Não, é porque na verdade a gente fica preocupado se nós tá atropelando o tempo do irmão, entende, irmão? O que acontece? Preste atenção. Ezequiel viu a glória de Deus, certo? E ele caiu. É por isso que a Bíblia diz: ponte de pé e falarei. Mas ele caiu por quê? Porque ele viu a glória de Deus. Ele não precisou ver pecado de ninguém, irmão. Tá entendendo? Pra cair. Eu não preciso cair depois que eu peco. Não, eu vou cair porque a glória de Deus é que vai me derrubar. Essa queda é boa, mano. Quando você vê a glória de Deus, você cai, entende? Agora presta atenção, lá no capítulo 8, Deus fala: olha aqui, Ezequiel, cava aqui nessa parede, você vai encontrar uma porta. O que Deus está dizendo? Aquela porta que eles entram por lá, fizeram a porta no lugar errado, irmão. A medida do homem é errada, a certa é essa aqui que eu estou mandando você cavar. A porta era para ser aqui, vai lá, entra aí. Você vai pegar os sacerdotes entrando de frente. Aí você vai ver a cara dele de cínico, de frente. Certo? Você vai ver a pilantragem deles, a picaretagem deles. E no outro dia, Ezequiel, você vai entrar pela mesma porta por onde eles estão entrando, vai saber da picaretagem deles, mas não vai poder falar nada. Pode deixar que isso é comigo. Então a gente sabe da pilantragem que rola. Só que a gente não fala nada, cara. Por quê? Porque Deus via eles como prostitutos, né? Justamente, entende, irmão? Então assim, a gente tá sabendo de tudo, pastor Fernando. A gente tá sabendo de tudo, Marquinhos. Só que nós não fala nada, nós continuamos congregando por causa daquelas pessoas que tem ali, que Deus quer que elas compreendam o que é verdadeiro evangelho. Então por isso que você se posiciona, né? Que você tá misturando com aquelas pessoas. Tá entendendo? Tem um remanescente, tem uns pastores remanescentes. Sabe, irmão? Então, por causa desse remanescente, a gente tem que tolerar os outros que não são, irmão. Amém? Por causa de uma alma, né, irmão? Então passa aqui a minha próxima. Deu para responder o avivamento? Sim. Que Deus possa te abençoar. Só um momento, um intervalozinho rapidão aqui, só para não perder o protocolo. O tempo todo, a toda hora. Conexão FM. WhatsApp do ouvinte 63 984 84 98 98. Pede sua música E a gente toca. Rádio Conexão. 4h56. Aqui você é mais. Muito mais. Conexão FM. Estamos de volta com o programa Conexão Hip Hop. Você está conectado na programação Conexão Hip Hop da 98.1 FM. O sistema me afronta. Estamos de volta com Conexão Hip Hop. Pastor Cícero deu uma aula aqui, né? Lembrando que temos 3 convidados. E também os ouvintes que estão interagindo aí, né?
a Elisete falou a verdade. Também vamos ver alguns salves aqui. Que quem Boa faz tarde o aí, programa galera são os da ouvintes. rádio aí, Conexão Rap. Queria mandar um abraço aí pra minha cunhada, Gessiane, e falar pra ela ficar bem aí, que a nossa família tá tudo certo aqui fora, aqui, estamos trabalhando pra tá todo mundo bem. E é isso aí. E queria pedir uma música aí pra ela aí, Facção Central aí. E Vida Louca. E boa tarde aí pra todos aí, pra todas as mulheres aí do presídio aí. Um abraço aí pra minha cunhada. Chama! Alôzão, Vida Louca é Racionais. É nóis. Queria mandar um salve pra Geiciane Rastafari, que está na feminina. Temos momentos de saudades dela. Estamos aqui na espera dela sair. Deus é justo. Nunca esqueça. Racionais. A Serliete da Vila União. Ela pediu outro som aí. Também pra Geiciane, muitos salves. Tem um outro aqui, mãe, que mandou Oi, áudio boa aqui. tarde, Gessiane. A Leidinha passou esse contato Eu quero aí. só um real pra E cada aí? salve pra Gessiane. Como é que você tá? Tem que dizer que tá bom, né? Na medida do possível, né? Por Só mais um que real nesse tá bom. lugarzinho Vou chato deixar aí. o Pix Nós estamos é. aqui na torcida, que você saia logo daí, Agora é viu? o Pix da rádio. Se precisar de alguma coisa aí da minha programa. parte aí, pode mandar mensagem pra Gessiane aí. Ou mandar mensagem pra Leidinha aí, falar alguma coisa que ela for por aí. Se eu tiver no meu alcance, puder ajudar, eu ajudo, tá bom? Deus abençoe você aí, te proteja e livre de todos os males, todos os perigos aí dentro aí. Só esqueci de falar, né? É o Gucci aqui, viu? Teu primo. Bom, um abraço. Olá, meu amigo, olá, boa tarde, tudo bem? Mandando alusão pra todo mundo. Queria pedir uma alusão aí pra minha amiga Geiciane. E que você toque aquela, um bom malandro. Que é pra todo mundo curtir e se balançar. E meu amigo Morgado mandou um abraço pra mãe dele também, que tá do meu lado sentado tomando a cervejinha, entendeu? E tamo por cá. Deus quiser, ele lhe canta e tamo todo mundo por fora. Um abraço, meu irmão, um beijo, um bom final de semana. Mais um abraço aí pra Geiciane. Bom malandro deve ser Guindaste 121, né? Com certeza, deve ser isso mesmo. Mais um salve aqui, ó. Tem como mandar um salve pro monitor Thiago Chorão. Esse foi um salve do Jefferson pro monitor dele. Ele tá ouvindo a rádio lá da Casa Terapêutica Prime Vida, aqui mesmo em Palmas Tocantins. Nem eu sabia dessa, né? Que bom ter mais uma casa de recuperação aí pra Prime Vida. Tá salvado o Thiago Chorão, né? Os monitores aí que geralmente também o monitor já foi usuário também, né? Dependente químico. A Lisete também, mais uma outra pergunta aí interagindo. Depois pergunta para o pastor Fernando se os presos da Papuda hoje não tem mais acesso à visita Íntima e religiosa. de entidades religiosas. De entidade religiosa. Por ter reduzido o tempo de visita para 2 horas. E existe algum projeto para que possam entrar pastores para pregar a palavra de Deus dentro da Papuda. Ela perguntou, resumindo, que foi reduzido o tempo e também de visita de entidade religiosa. A gente vai falar disso daqui a pouco e sobre projeto para que pastores possam entrar. O pastor Fernando vai falar. O Mário Verbo Vivo, né? Ele pediu um som aqui, Afronta, CD Lei da Faca, música Macumba. Ele escreveu de uma maneira diferente, não entendi bem aqui não. Mas a gente vai tocar, Mário, no próximo programa esse som, Mário Verbo Vivo, que é da Banca Por Nós também, Família Selo de Deus. Espero que você esteja hoje lá, Mário, também lá no Jardim Janaína, né? Deixa eu ver quem mais aqui, que um bocado até me perco aqui, pessoal. Salve, irmão Ricardo, irmão Bispo, que é o pastor Diego. Pastor Hoje a programação Diego. tá 1000 graus, hein? Um abração aí a todos os ouvintes aí. Pastor Cício, pastor Fernando, irmão Marquinhos. Deus abençoe aí a programação. Ó, esse eu vou até botar pra vocês ouvirem. Salve, irmão Ricardo, irmão Bispo, que é o pastor Diego. Hoje a programação tá 1000 graus, hein? Um abração aí a todos os ouvintes aí. Pastor Cício, pastor Fernando, irmão Marquinhos. Deus abençoe aí a programação.
Esse aqui, pastor Cícero, Fernando e Marquinhos, pastor Diego, que é um grande parceiro nosso que apoia a causa também de evangelismo de rua também. Ele também faz um sopão ali nas quebradas da região norte ali, mais conhecida aqui, a gente chama Vila União. Ali onde vocês ficaram, só que vocês ficaram tipo meio que no centro. É como se fosse aquela região ali da pousada ali, 305 Norte, começa na 303, aliás, que é a pousada, aí vai até as 70, né? É como se fosse Ceilândia lá no DF, é a Vila União aqui, né? Que é o Plano Diretor Norte de Palmas, né? Que já foi palco de muita coisa. E pastor Diego, ele tem um grande trabalho de evangelismo, juntamente também com o pastor Expedito Júnior, que é o que vamos estar lá amanhã, né? Os dois são amigos, apesar de serem de ministérios diferentes. Olha aí a união, né? Um é Missões em Cristo e outro, um é Igreja Pentecostal Missões em Cristo, na 305 Norte, e outro é a Assembleia de Deus Voz Cristã, na 403 Norte, ambos com testemunhos aí de superação, né? E ambos que fazem um trabalho realmente pastoral de acompanhamento, né? Inclusive esses salves para a mesma pessoa, Rastafari, né? Que é uma menina lá da Vila União também, né? Que acabou, né, caindo em uma aí, mas que ela é bem querida na região norte de Palmas. Ele também já fez culto na casa dela, né? Finado Túlio cantou um rap lá. No dia eu não pude ir, mas enviei o Túlio, o Leleco, o Alex, né? Já levamos lá também Tom Calvário na igreja dele, né? Então ele apoia muito a causa hip hop também, apesar de ser pentecostal. Até se eu tiver a oportunidade depois, se der tempo, eu vou falar algo, senão amém. Tá sendo muito boa a condução da entrevista. E é isso, já foi dados os salves aí de agora. Se eu esqueci de alguém, perdão aí. Tem mais uma maninha aqui. Boa tarde. Então, quero pedir uma música do Racionais, A Vida é um Desafio. Quero oferecer para Gessiane e dizer que tô com saudade dela, né? E tô aqui fora, torcendo pra saída dela. Que Deus abençoe ela. Mais um salve pra Gessiane, pediu A Vida Desafio. Eu tô até esses dias usando as instrumental da Vida Desafio pra usar de beat de fundo, que o nosso já tava enjoado aqui, aquele beatzinho, não desmerecendo o Mano Jose, mas vai fazer outro, que ele tava muito acelerado, né? Esses aqui tá mais um gingadozinho. Voltando aqui a nossa então entrevista, pode se candidatar a Gessiane pra vereadora, aliás não pode, porque quem paga a pena assim, né, fica impedido de se candidatar, né, nem votar às vezes não pode. Então Gessiane mais uma vez está salvada, mas é uma forte, agora cabe o eleitoral. Gessiane Rastafari, inclusive eu vi esses dias a amiga dela, acabei esquecendo o nome, ela pediu um salve na rua, ei Ricardo, lá no programa lá, então, perdão, falhou o nome, que é uma das antigas lá, ex-esposa do Rubão. Eu lembro o nome do marido dela, mas não lembro dela. Então é isso, programa especial hoje com essas entrevistas aqui. Isso comemorando dia 12, o Dia Mundial do Hip Hop Nacional. Porque a gente não vai ter no dia 12, né? O próximo é dia 15. O que aconteceu dia 12 de novembro de 1973 no Bronx? Foi uma festa, né? Organizada ali pelo Diego Hurst e África Bambata, né? Fundador da Zulu Nation, que eles eram da África, né? Mas estavam ali como imigrantes nos Estados Unidos e acabou que enraizou lá e veio os 4 elementos que já existiam, na verdade. Já existia grafite, já existia a dança. Aí 10 anos né? depois... Aí eles vai e fazem, né, esse dia aí com essa grande festa que ficou conhecido como Dia Mundial do Hip Hop e vem aqui pro Brasil, que foi em 83, também 10 anos depois. Mas tem 2 datas, né? Tem 2 datas que... Na verdade, as 2 datas são lá dos Estados Unidos, que é 11 de agosto e 11 de... as 2 são 11 de agosto e 12 de novembro. É porque uma tretazinha lá, um fez uma festa, depois outro lá e fez outra também, ficou 2 datas, mas a que ficou oficial mesmo foi 12 de novembro, por causa até do peso maior da Zulu Nation com a África Bambata ali, né? Por isso que eu cito os 2 nomes, o Hurst é o outro da outra data, sim. Né? Os 2 tiveram protagonismo. E no Tocantins foi também instituído como Semana do Hip Hop do dia 6, que já começou até o dia 12, Semana do Hip Hop no Tocantins. E dia 27, né, vamos ter aí atrasado uma cerimônia, prestem atenção aí, na Assembleia Legislativa do Tocantins, aqui na Praça dos Girassóis. A partir das 15 horas, qualquer pessoa pode entrar, pode chegar lá.
dia 27, na Assembleia. Um evento nosso dentro lá do Poderzão, lá dentro mesmo, no miolo. Vamos cantar, vai ter b-boy, vai ter Sandrios Grafite, Ludgale Grafite também. Vai ter os b-boys, ES Break, Sombras do Hip Hop, Fisionomia Break. Vai ter Afro Sul Break, né? Vai ter DJ da Lag também. E é isso, dia 27 vai também ser transmitido pela TV Assembleia, né? Que tem canal aberto, e também pelo YouTube. E vai ter umas homenagens lá e tal. Bora somar lá. Dia 30, não é certeza ainda, mas já vou adiantar. Se preparem dia 30 para ter um grande evento aí do hip hop no estado de Tocantins, com o pessoal de Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Palmas, né? Que são as principais cidades aí. Mano Bicho também vai estar lá, eu e Rima Profética. Dia 30 não tem local ainda. No próximo programa a gente confirma aí se tá tudo ok, porque teve essa mudança de governo de estado aí, né? Que estamos, pastor Cícero, dizendo o outro pastor aqui, né, o Silvão, debaixo de uma maldição, que já vai fazer 20 anos que nenhum governador aqui no Tocantins termina um mandato. Todos são caçados, presos. É só B.O. Tá feio aqui em Tocantins. É só B.O. Então vamos voltar para a entrevista aqui, pessoal. Salve Marquinhos FDO. Tem algumas coisas que eu tenho curiosidade também, pessoal, queria compartilhar com os outros ao vivo. Vamos depois passar ao pastor Fernando. O Bispo me concede umas 2 perguntas aí também. Não, com certeza, até 4. Até 4, se você quiser. Nós vamos até 6. Mas antes de passar para o pastor Fernando, eu quero que o Marquinhos Fidel, ele, né, passou a mensagem do livro dele, ele vai, né, ele citou aqui nos bastidores que tem uma passagem literária dele que é uma música, né? Ele vai mostrar pra nós aqui. Então, o nome do livro é De Frente pro Crime, né? De Frente pro Crime é o nome de uma música minha que eu fiz, né? E aqui dentro do livro narra, né? A letra toda, né? Começa mais ou menos assim. Antes de eu começar, mandar um salve aí para os manos aí que estão dentro do sistema penitenciário aí de Palmas, de Tocantins, Paz Mina também. Deus é com vocês, entendeu? Fé, que tudo vai dar certo aí, beleza? É mais ou menos assim, ó. Aqui, diante do veneno, cada um carrega a sua cruz calado. Os sofrimentos de anos de cadeia ensinam pra nós sentenciados a se trancar na própria solidão. Mas uma hora nossa pedra canta e a gente vai se bater lá no mundão. E lá é daquele jeito. Fiz por merecer pra vir parar aqui. Vacilei, rodei, desandei, caí. Não dei valor naquilo que eu tinha. Não dei valor, só desgosto pra minha família. Tô vivendo agora um pesadelo. Acordado, fiz vários planos e todos foram por água abaixo. Aqui dentro me sinto inútil, fracassado, tipo um vaso quebrado. Mas tudo certo, não posso lamentar. Agora é encarar a realidade e puxar. Levantar a cabeça, esquecer o passado, viver o presente, muita fé em Deus pra vencer o que vier pela frente, planejar um futuro melhor. Se eu olhar para trás vai ficar pior, o mundo me fez sofrer. Desejos carnais, a cocaína eu tenho que esquecer. Essa vida louca e imoral, aqui trancado parecendo um animal, só castelando o mal, aí é mal fatal. A faculdade do crime é 1000 graus. Os manos tão me ligando pra fumar um baseado. Nessas horas eu começo a castelar altos bagulho errado. A revolta comigo anda lado a lado. O diabo quer minha alma, eu sei, eu tô ligado. Tentar uma fuga, encarar a serpentina, é nisso que eu penso todos os dias. É muito tempo que eu tenho que tirar, ladrão. 16 anos é uma vida, é um chão. Mas o barato é louco, eu tô ligado. Mas Jesus tá comigo e dessa eu não abro. O barato é louco, o negro é amargo. Só que já tirou no veneno, tá ligado? Aqui na selva de pedra só os fortes sobrevivem. FDO, de frente pro crime. O barato é louco, o negro é amargo. Só que já tirou no veneno, tá ligado? Aqui na selva de pedra só os fortes sobrevivem, FDO. De frente pro crime. É isso aí, meu irmão.
Muito bom. Eu pensava que o pastor Cícero não ia nem entrar na levada. Gostei, cara, gostei. Eu gosto de surpresa. Eu gosto de gente ousada. Mas antes de passar pro Fernando, eu ainda queria continuar com o Marquinhos aqui. Eu queria saber qual é os seus próximos passos que você pretende dar, assim, qual é os seus próximos planos em relação ao trabalho social, como vocês fazem, levando a mensagem do Evangelho para essas pessoas. Vocês têm alguma estratégia futuramente a curto, médio e longo prazo? Tem, sim. A gente tem um projeto de montar uma casa de recuperação para nós mesmos, entendeu? Tá levando os caras para lá. Eu tô querendo fazer o livro vou fazer o filme desse livro aqui, entendeu? Depois que você lê, você vai ver que dá pra fazer um filme top, mano, essa história aqui, mano, entendeu? Nós tem vários planos aí, meu irmão, vários planos, né? Deixa Deus agir aí. Antes de finalizar, a questão da música lá, dos finados, como é que foi mesmo a ideia mesmo, hein, cara? Rapaz, começou com o pastor Cícero, né? Ele que quase esqueci de fazer essa pergunta. Ele teve essa ideia aí, ele tava preso lá no presídio de Sucupira, no Valparaíso, né? Aí ele começou a rimar, aí depois ele foi transferido lá pro Papapudo, eu já tava lá já, aí nós começamos a trocar ideia, aí ele me chamou pra participar, e aí eu já tinha também 300 nomes de cara também que já tinham falecido, tá ligado? Aí nós se juntou, né? E cada um foi rimando. E aí deu o que deu aí, 17 minutos narrando nome de finado. E é só camarada que morreu no crime aí, na vida louca, né? E é isso. Tá certo. Pastor Fernando. Sabe o que eu achei interessante? Aquela música que é isso aí, que ela rima os contextos também. Ela rima, porque música de finado é comum, né? Essa só, além de ser grande, ela rima várias situações. Foi no tal lugar, foi assim, já pega o nome do outro. Rapaz, ali foi bem lapidado. Bem lapidado. Porque é muito fácil falar num lugar. Isso. Justamente. Rima os nomes com as situações, interessante. E até eu vi que ali também é citado o nome de alguns que eram do rap nacional, o Perbone, né? O Junior Killer, o DJ lá também. Tutão, isso. Que eu já ouvia já antigamente. Não cheguei a conhecer o Tutão, mas ouvi quando criança, antes de eu ser evangélico ainda cristão das antigas. Perbone, tem até o vinil do Perbone também, Fernando Perbone. Bom também ao mesmo tempo uma homenagem, não é só um relato também de A Colheita Maldita, mas também de alguns como foram homenageados de certa forma também, né? Porque alguns ali foram até de boa, né? Partiu, mas não foi de forma trágica assim também. Trágica que eu falo no sentido de que aquele modelo que Rafael logo... assassinato e tal. Então agora até esqueci o que ia perguntar. Fazer umas perguntas mas tem a do Fernando, que foi a da Lisete aí, né? A Lisete, ela vamos até rever aqui, ela perguntou sobre... pode usar aí também, já ia passar aqui. Ela perguntou sobre a dificuldade, depois do pergunto para o pastor Fernando, os presos da Papuda hoje não tem mais, já tá afirmando, né? Que não tem mais vínculos de entidades religiosas. E foi reduzido o tempo de visita do pessoal, e se existe ainda algum projeto que possa entrar pastores para pegar a palavra na Papuda, ou seja, está em atividade. Foi igual aqui que eu falei aqui em Palmas, não foi extinto, mas foi bem restrito, reduziu dias, horários, as coisas. Como é que está a situação hoje do evangelismo dentro do presídio lá federal lá? Como que era antigamente? Antigamente você entrava 9 horas da manhã em Brasília, no dia de visita, quarta, quinta, e saía 3 horas da tarde. Tinha um momento de culto com os presos e os familiares. Depois da pandemia, mudou, né, o novo modelo, eles colocaram essa nomenclatura, novo modelo. Você não tem mais acesso no dia de visita dos familiares. O dia de visita lá em Brasília é quarta e quinta, então nesses dias não tem visita religiosa.
Aí é agora na segunda, terça ou sexta-feira com agendamento. E o trabalho religioso, ele tem que disputar entre o preso fazer exercício, cortar cabelo, colocar as conversas em dia e fazer assistência religiosa. Então é o único meio de fazer assistência religiosa. Eu estou dizendo que ainda tem que dar glória a Deus, porque já tem um ano fazendo no Presídio Federal, 1 hora, todo sábado, aí foi reduzindo. Hoje eles suspenderam a visita religiosa no Presídio Federal, ou seja, quem está no Presídio Federal em Brasília não tem mais o direito da assistência religiosa, mesmo estando na LEP, Lei de Execução Penal, sendo que a espiritualidade é um dos direitos no mesmo patamar, no mesmo peso e na mesma garantia do direito jurídico, social, médico, e a assistência religiosa está no mesmo patamar, mas aí não pode mais fazer. Em alguns presídios de segurança máxima não faz mais olhando para o preso, não tem mais contato. Você prega como se estivesse aqui na rádio, e aí o preso lá com a caixa de som, ele vai ouvir as pregações ou ao vivo ou gravado. Na realidade, eu vejo isso como cada dia mais restringindo o evangelho sendo propagado. É uma dificuldade para fazer isso, porque a gente tem resultados. Eu digo assim, a mensagem, não importa se é igreja protestante, se não é. As igrejas cristãs, né, tanto católica como evangélica, eles têm esse trabalho social muito enraizado de ir nesses lugares. Então eu vejo só portas se fechando depois da pandemia. Houve muita restrição, o mundo mudou depois da pandemia, não somos o mesmo mundo, não voltaremos para aquela bênção que a gente era, que já tinha as suas dificuldades, as suas restrições. Então eu vejo só perdendo, né? No caso, o povo que mais resgata vidas da miséria, das drogas, do tráfico, do crime, esses foram podados as mãos, e agora se resgatava 1000, agora está resgatando 100. Eu acho que a queda é muito brusca. E agora eu pego um gancho, viu, pastor Cícero, Marquinho? Pego um gancho que ele fez a pergunta aqui. O que representa o avivamento? O que representa o avivamento? E aí ele perguntou, e o que você acha das igrejas, dos irmãos, que mesmo conhecendo a ordem imperativa de Jesus de pregar o evangelho e não querem ter a disposição? E aí Paulo vai dizer, como ouvirão se não há quem prega? Com toda essa dificuldade, eu tenho que submeter e aceitar esse desafio como uma missão dada por Deus de levar a palavra, porque mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido, né? Mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Mesmo com toda a dificuldade, nós estamos no lucro, porque Paulo, o que Paulo sofreu? Ele apanhou, ele foi preso, ele foi apedrejado, ele sofreu até o próprio martírio dentro de uma prisão. Os últimos dias de Paulo foi numa masmorra. Então eu estou no lucro. Eu são 30 anos, já colocaram tanta coisa na minha conta, mas hoje, graças a Deus, por causa da minha perseverança e a perseverança de alguns irmãos que fazem a obra comigo, hoje, graças a Deus, nós temos acesso ao diretor, nós temos acesso aos presos que são de alta perigosidade considerados por ele, faccionado, eles não dão acesso, né? Mas tudo eu tenho falado que vai restringir. Se nós não tomar cuidado, e aí eu estou dizendo para quem está preso, né? Eu não sei se alcança as meninas que estão lá no presídio. Então, o que eu digo para as meninas? Se você sair, não volte mais, porque a tendência nossa é chegar ao Salvador. Eu tive o ano passado lá na Bolívia, e em janeiro, se Deus quiser, do ano que vem, nós estamos querendo ir lá no Paraguai e no Uruguai no presídio. Estamos querendo alcançar os presídios da América Latina. Por quê? Nós estamos querendo chegar lá no El Salvador. El Salvador perdeu todos os direitos. Não tem todos os direitos. E no Brasil, ainda esse ano vai ser aprovado a PEC antifacção. Então vai piorar. E aí ontem eu estava pregando lá no presídio de manhã e à tarde, estava dizendo, baseado no texto de João capítulo 5, Jesus disse assim: vai e não peques mais. Por quê, Cícero? Qual foi a pergunta?
Então Jesus está dizendo, ó, porque se estava ruim, 38 anos, tu estava lá, 31 anos chorando, e se depois que tu levantou, tu não vigiar e regredir, se tu cair de novo, pode esperar que vai ser veneno. Então, meninas, escapa-te, sair daí, dá a volta por cima. A menina aí que... Gessiane, que é a forte candidata para ser vereadora. Eu creio que você pode ser vereador, porque eu encontrei uma menina quando nós estava indo lá para Bolívia, em Cuiabá. Essa menina é ex-presidiária, ela que colocou nós para dentro de um presídio, e ela foi candidata também lá no Cuiabá. Então, aproveite esse... E ganhou. Então, quem sabe você vai ser uma que vai dar a volta por cima e vai lutar por aquelas que estão aí dentro. Deus abençoe. Faça suas perguntas, Ricardo. Algumas até esqueci, outras falaram no embalo aqui, né? A menina que eu tava falando agora há pouco apareceu aqui, ó. É a Catiele. Já brinquei com ela aqui, ó. Falei com você agora há pouco. Cadê? Ouvindo. É você, Ricardo, tal. Pois é, a Catiele também. Mais um salve pra Geiciane, né? Vi ela na rua aí. Só lembrei do Rubão, não lembrei do nome dela. Lembrei do Rubão, que era um chegado nosso das antigas, né? Daquele modelo também. Nunca mais vi o Rubão, né? Eles estão separados hoje. A Catiele é a menina boa. Mandou um salve também pra Geiciane. Tem mais outra aqui. E o salve que eu mandei para minha filha Gessiane aí, pedindo o proceder da fé, Jesus é o caminho. Tô ouvindo a rádio, não tô ouvindo falar. Até comentando aqui a Lisete, né? Ela falou assim também, comentando de novo. Na verdade, não é que sejam presos em Brasília, porque o inferno da Papuda é pior que qualquer outro presídio do Brasil. Um outro comentou aqui sobre se a rádio ela tem acesso lá na CPP, que é o feminino. Por enquanto, estão ouvindo lá na unidade feminina que fica no Bela Vista, em Palmas. No masculino tá restrito tudo. A gente já teve até um grafite lá dentro, na época que eu fazia o programa na outra rádio, né? 104,7 FM, Nação Rap. A gente grafitou lá dentro, foi até o Elon lá do DF que grafitou. Hoje lá tá restrito tudo, né? Então só o feminino por enquanto que tá tendo acesso ao rádio, né? E estão usando bastante o programa aqui, né? Eu lembro que numa época o pessoal do Ministério Público foi tirar onda lá no Nação Rap lá. Se estão ouvindo, o que nós tem a ver com isso, né? É problema de vocês aí. E aí, quando a gente foi lá, na verdade foi algo benéfico que a gente fez. Então agora tá difícil, né, pastor Fernando, acontecer. A gente fez esse feito histórico, não foi só as visitas que tinham. Nós fizemos um festival de hip hop aqui dentro da CPP. 2 dias de evento, grafite, break, rolando mesmo no chão grosso, os b-boy. Grafitado aí, eu lembro que o Elon fez, até postei no YouTube, porque não é tudo que podia publicar não. Autorizou entrar com a câmera, mas depois teve que ver tudo que foi fotografado e filmado. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Mas, isso. Aí teve um que lá, a árvore dos frutos, né? O Gálatas 20, né? Mansidão, temperança. Aí o Elon foi e fez lá. Aí não podia mostrar a imagem de alguns detentos também. Então isso aí acho que nunca mais vai acontecer de novo. Então fique em cabelo todo mundo que a situação igual diz, tá ficando difícil. Igual diz o Tom Calvário. Garantir para ela nós tivemos lá no Piauí, dia 9 agora desse mês, Elisete. Então não é só em Brasília não. Piauí, Maranhão, por exemplo, Piauí, aqui em Palmas é quente, né? Piauí parece que Teresina é parecido. 38 graus. Sim, Teresina é bem semelhante. A cela lotada, sem ventilador, sem ar-condicionado, sem água, entendeu? Então assim, banho de sol é uma vez no mês, é geral. Então a tendência é piorar. Eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto do Bolsonaro não, mas tem hora que eu concordo, acabei lembrando de uma fala dele, né?
Inclusive o Bolsonaro agora é um detento também, só que domiciliar. Na verdade, assim... Mas acabei concordando com a frase dele antiga, não quer parar lá, é só não fazer besteira. Mas agora ele mesmo caiu nas palavras dele, né? É porque assim, eles têm que justificar, eles têm que justificar por causa do presídio federal, né? Então, por exemplo, por que cortaram a visita íntima? As pessoas perguntam, por que cortaram a visita íntima? O judiciário tinha que ter um respaldo jurídico para cortar para os presos do presídio federal. Então, para ter um respaldo jurídico, então ele colocou não como direito, mas como benefício para cortar do presídio federal. E agora com essa PEC anti-facção, vai pegar os faccionados, a liderança e o alvo deles, mas vão pegar todos então, porque a lei é para todos. Então por isso vai restringir ponta a ponta. O alvo deles é alta cúpula, é quem tem dinheiro, é narcotraficante, né? Mas ele vai alcançar lá quem está lá na periferia, quem está lá no primeiro crime. Mas você acha interessante considerar, assim, depender dessa PEC, considerar os faccionados como terroristas? Não concordo. Esses dias eu debati com o bicho sobre isso. Eu não concordo porque eu não concordo. Porque assim, vou dar um exemplo de Brasília. Eu faço em todos os presídios, tá bom? Então tem lá o CPP, que a pessoa já está na rua, já cumpriu a pena. Só lá no CPP tem 400 presos. Aí, por exemplo, eu moro numa quebrada lá no Riacho Fundo 2, que é onde se originou o Comboio do Cão. Então, quem mora lá no Riacho Fundo 2 é do Comboio do Cão. Até eu já colocaram na conta de Comboio do Cão, pastor do Comboio do Cão, entendeu? Então, até eu, se eu não tivesse vindo pra cá, eu tava no Comboio do Cão. Os meus vizinhos tudinho eram do Comboio do Cão. Já pensou? Aí o bispo é lá de Brasília. Mas também, aí o que vai... Eu retorno falando. Por que aconteceu no El Salvador? El Salvador, quem tinha tatuagem... Se ferrou. Ah, não era do crime, mas tem tatuagem? Foi pro presídio, prisão perpétua. Sim, o Bukele, eu gostei de algumas coisas dele, mas eu não gostei dessa questão dele sair catando todo mundo que tem tatuagem, porque tem pessoas que às vezes... Quer ver? Você quer saber da verdade? Eu tenho mais um pro Fernando. Pessoas inocentes foram presas e tá lá. Aí pro povo eu fico quieto, vou ficar quieto. Você falou muito que tem um trabalho de evangelismo e ressocialização em várias prisões do Brasil e até fora do Brasil, né? Esse projeto. Aí me veio uma curiosidade na mente agora aqui. Você recebe alguma ajuda por isso? Alguma, como é que o pessoal fala, bolsa de custo? Algum incentivo financeiro ou é só por amor mesmo pela obra? Como que funciona? Eu comecei por amor e hoje eu recebo uma bolsa de R$1.800. Eu sou vigilante de profissão. Deixei o meu emprego, recebo R$1.800 para mim... Para se dedicar somente a esse trabalho. Essa obra. Não é a igreja que me dá. O seu trabalho é resultado do seu trabalho. É alguma entidade. Uma entidade que me abraçou. Entendi. Me abraçou, viu o meu trabalho e falou: vou te ajudar para você trabalhar. E mais algumas pessoas que vão ofertando ali e também, sempre né? tem. Deus vai usar quem menos nós esperamos. Beleza. Deus se eu dependesse, né? Eu sou pastor da Assembleia de Deus, mas se eu dependesse da minha igreja, da minha convenção, tava rodado. Eu tava catando latinho e engraxando sapato. Beleza, pastor Cícero tá pedindo a palavra ali. Se você for olhar se você for olhar para genealogia, né, a ordem dos discípulos de Jesus, aí vem Pedro em primeiro, André depois, João, Tiago, assim sucessivamente. O último de todos é Judas, tá? Presta atenção. A 12ª... Judas não, Iscariote é o traidor. Então a 12ª vaga é a dele, a última vaga, certo? Então preste bem atenção, que você vai ver. Quando Elias, ele passou a capa sobre Eliseu, ele estava na 12ª vaga, mano, da junta de boi. Como se disse, essa vaga aí não é tua não, filho. Eu te escolhi para ficar na última posição, tá entendendo? Então o nome Satanás, ele já existe. As pessoas só estão esperando em quem vai nomenclaturar a pessoa. Por exemplo, o nome Satanás precisa ser colocado em alguém. Então esse rótulo de terrorista que estão dando para os favelados é porque na verdade não tem quem jogar, mano. Então vai jogar pros caras, cara. Entendeu?
E a ideia é o seguinte, presta atenção. A sociedade, ela julga tão bem que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Eles metem bala no ladrão e metem bala no justo junto. Entende? No inocente. No inocente junto. Então, assim, esse julgamento não é correto, irmão, não é coerente. A gente tá aqui pra dizer, cara, vocês estão vacilando, vocês estão pecando. No juízo final, Deus vai, sabe, acertar as contas com cada um de vocês. Vocês podem passar em branco diante de pessoas leigas que não têm o entendimento da verdadeira vida, que é a vida de Jesus, que dá um entendimento pra um ex-bandido, um ex-traficante. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, mano. Sabe, o cara era o que mais roubava, o que mais matava. Quando a graça alcança ele, ele vai ser o que mais vai pregar, o que mais vai orar, o que mais vai amar, o que mais vai abraçar. Mas como levar essa mensagem, se até os próprios presídios impedem de agora a mensagem, depois da pandemia, que tudo mudou e vai mudar muito mais, sim, vai restringir muito mais, né? E a inversão magnética está comprovando isso. Não, a tendência é o seguinte, preste atenção. O Espírito Santo, ó, o que Paulo falou? Eu estou preso em algemas, mas contudo a palavra não está presa. Sim. Os presos vai se virar para pregar para eles mesmos, irmão. Deus vai levantar pessoas de lá de dentro, irmão. Entende? Eu não vou poder entrar lá, mas o Espírito Santo atravessa as grades, atravessa o comungó, vai tocar corações lá dentro, vai ter gente mais batizada às vezes do que quando a gente visita lá. Como impedir essas pessoas, um exemplo, os faccionados que realmente eles não abrem mão da sua facção, eles não querem, entendeu, quer continuar sequestrando, matando, roubando, destruindo. Como é que você vai tentar paralisar, eu não digo matar, mas paralisar a obra desse povo, sendo que eles realmente têm botado terror? Deixa eu falar pra você. Quando aconteceu o primeiro crime no mundo, Caim, que foi o Caim matando Abel, né? É o primeiro homicídio no mundo. Ele não foi pra uma cadeia feita por mãos humanas, né? Ele foi pra uma cadeia liberada da boca de Deus. Andarás errante pelo mundo e todos que te achavam querer te matar. Só que eu vou botar um sinal aqui na tua testa, né? Pra que todo aquele que vê você não te fira de morte, certo? Você é um cara que já tá marcado. Agora lá em Apocalipse vai dizer que o gafanhoto que sai do abismo, ele não vai atrás de árvore, nem verdura, nem coisa verde, não vai atrás de natureza. O diabo não tá atrás de cachorro, nem de cavalo, tá atrás de nós, seres humanos. Só que ele vai ter poder sobre aqueles que não têm o sinal de Deus na testa. Quem é que não tem o sinal de Deus na testa? Que o diabo não vai ter poder sobre eles. O diabo vai atormentar todos aqueles que não têm o sinal de Deus na testa. Não, o sinal. O diabo, ele vai atormentar. Por exemplo, Caim já tem um sinal na testa. O diabo não quer Caim, cara. O diabo quer você, cara, que tá de pé, tá buscando a Deus, tá tentando amar o próximo. O diabo tá 24/48 tentando te perturbar pra ver se você cai em alguma cilada, mano. Seja na sua influência aqui de rádio, seja no seu trabalho, o diabo tá te perturbando. Os que é dele já são dele. Você tá entendendo? O diabo, ele não tá atrás de um cara faccionado que tá derramando sangue pra ele, que tá fazendo o que ele gosta. Tá entendendo? O diabo, ele está atrás de pessoas justas que querem Deus, para tentar desviar o foco deles de Deus, porque a vida eterna é o maior prêmio que um ser humano possa ganhar, cara. A vida eterna não tem nada que pague. Você vê esses Porsche, carro de trilhões, bilhões, uma alma vale muito mais que um carro desses aí de que 1000 carros desses aí para Jesus, cara. Sabe? Então o inimigo, ele paga caro numa alma, numa vida. Você lembra o que Balaão falou para Balaque? Olha, põe aqui 7 altares, vamos oferecer um cordeiro e um novilho, beleza? Então assim, estão pagando caro, irmão, para te derrubar, mano. Tá entendendo? Pra ver se derruba o povo de Deus. E quem é o verdadeiro povo de Deus? É um remanescente que Deus tirou do Egito e chega em Balaão e diz: Balaão, não amaldiçoe meu povo. Por quê? Porque a maldição com causa pega, mano. E o que aquele povo mais tem é defeito pra maldição pegar. Veio do Egito agora, ainda tá, sabe, se masturbando, ainda tá olhando pra coxa da mulher errada, ainda tá fazendo coisa errada ainda. Estão passando um processo de libertação. Eu falei pro pastor Fernando, falei pro Marquinhos Fidel, falei, gente, o povo clamou no Egito e Deus ouviu, eles estavam presos, eles eram escravos, Deus não ouviu o clamor? Só que Deus libertou no mesmo dia? Não, esperou Moisés nascer, completar 40 anos, matou um egípcio porque não conhecia Jesus, fugiu pro deserto, passou mais 40 anos para Deus aparecer para ele e mandar ele libertar o povo, 80 anos depois que clamou, irmão. Então assim, ninguém não é liberto da noite pro dia, cara, demora. Deixa eu só
uma experiência que eu tive lá no Presídio Federal. Para manter hoje o Presídio Federal é milhões de dinheiro a estrutura do Presídio Federal em Brasília, que tem lá praticamente aí 100 presos. Aí, qual foi a reação da sociedade na época quando Jesus libertou o jovem gadareno? Que era o terror, que era alguém irrecuperável, que era alguém que é reincidente, que era alguém que era um perturbador da sociedade. Eles ficaram, foi com raiva, foi dos porcos que morreram, que era a fonte de renda deles, né? Eles estavam preocupados na recuperação, Não. que a Bíblia diz assim, ele estava em perfeito juízo, assentado e vestido. Ele estava preocupado? Você acha que quem está fazendo essa lei está preocupado em querer recuperar? O mundo jaz do maligno, então, né? Pastor Fernando, presta atenção, cara, deixa eu te falar, essas pessoas estão tão preocupadas com o PT, tá entendendo, irmão? Cara, presta atenção, o mundo jaz de quem? No maligno. Eu que me deduzo que eu sou uma pessoa do bem, eu tenho que deixar o mundo ser mundo, irmão. Deixa o PT ser PT, cara. Deixa eles fazer o que tem que fazer. Não é da besta? Jesus falou que nós somos desse mundo. Então assim, cara, não adianta, eu vou ter que deixar o mundo ser mundo, sabe por quê? Eu vou te explicar agora, porque o benefício deles é só aqui, gente. Você que é cristão, você tem outra vida em outro lugar. Por que Jesus falou que o evangelho do reino é pregado principalmente para pobre? É porque pobre já sofre por ser pobre. Então Jesus quer lhe dar uma esperança de uma vida melhor em outro lugar, cara. Aonde muitos ricos não vão chegar lá na glória, não vai. Tá entendendo? Tem muitas pessoas amarradas. Deus, me dá um carro. Aí Deus vai lá dar o carro. Aí o carro fica entre ele e Deus. Deus, me dá um casamento. Deus dá o casamento. O casamento e o carro agora ficou entre ele e Deus. Deus, me dá uma casa. Aí ficou a casa, o carro, o casamento entre ele e Deus. Depois ele vai ter que renunciar a casa de um por um, carro, casamento. E olha o tanto de coisa que ele vai ter que renunciar para poder ficar sós à frente de Deus de novo. Certo, irmão? Então a gente vai colocando coisas na nossa frente e esquece do principal, que é buscar em primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, irmão. Um cidadão nesse perfil, se você encontrar ele na rua, você vai identificar ele como alguém que é faccionado, de alta liderança, que um dia estava no Presídio Federal? É mais fácil me confundir com um traficante. Seu não. Você passar tu e ele. É mais fácil ele ser o playboy e eu sou o traficante. Esse é o perfil dos presos que estão lá no Presídio Federal. Entendeu? Mas esse... Eu coloco tatuagem na cara, eu não tenho isso. Agora, por que Jesus, irmão, ele foi crucificado entre dois ladrões? E esse aqui tá recuperado. Tá? Por que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, Marquinhos? Nossa. Por que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, Ricardo? Porque é um cara que quer salvar o ladrão, mano. É simples, então a justiça odeia quem quer salvar ladrão, gente. Você tá entendendo? Quem quer ver o bem do ladrão vai ser crucificado entre eles. Se a polícia vê você andando com um traficante, crente, mesmo que você esteja pregando pra ele, cuidado pra você não ser fuzilado junto com eles. Cuidado não, né? Porque se for a sua sina, você vai ter que morrer igual Jesus morreu. Assim, o que eu estranho do povo, assim, principalmente dos religiosos, quando eu falo dos religiosos, eu falo de qualquer uma religião, né, que pregam a verdade, que fala a minha igreja é a salva e a sua vai pro inferno, ou a minha instituição religiosa é a certa e a sua é a totalmente errada. Tipo, é o dono da verdade, né? Isso. O dono da verdade, sendo que o único dono da verdade só conhece um, que é o Jesus. Criador. Então, assim, eu vejo essas pessoas às vezes forçando outras, né, a se submeter àquela verdade, né? A igreja, a congregação cristã diz que a mulher não pode ler uma palavra sem um véu na cabeça, mas eu conheço outra igreja que usa o véu também, que fala que a igreja, a congregação cristã, aquela lei é um pano velho qualquer, porque aquele ali não é véu, aquele ali não é véu, e que eles é o salvo e os outros vão pro inferno. Aí eu vou para uma assembleia, tem uma assembleia lá que diz que eles que é o certo, e aí você vai para outra igreja, você já é batizado 10 vezes, você tem que se rebatizar de novo. Aí a briga é o quê? Se batizar, você tem que se batizar. Eu sou batizado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aí você vai para uma dessas igrejas e fala assim, você tem que se batizar de novo, porque tem que ser em nome de Jesus. Então o povo não tá brigando pelas almas ser salva, tá brigando para
para que eu tô entendendo as escrituras de um jeito e ela que você entendeu, que você viveu, isso para eles não é nada. Bispo, meu irmão, o que acontece? Ouvinte dessa rádio abençoada, né? Que a gente já tá quase para encerrar, né? Que a gente tá descansada para ir no evento de noite, né? Gente, presta atenção. João Batista, ele batizou com água para o arrependimento, simplesmente. Não é para libertar ninguém, é só para a pessoa se arrepender. Às vezes eu tô arrependido, mas eu ainda tô preso, gente. Tô preso na droga, tô preso no álcool, mas tô arrependido, eu não quero mais isso, mas não consigo largar. Aí ele disse como que faz para não ser condenado pelas calma. pessoas? Aí João Batista batizou com água, certo? Presta atenção que você vai entender. Ele diz bem assim: mas após mim vem um que eu não sou digno de desatar a sandália dos vossos pés. Ele vai batizar com o Espírito e com fogo. Esse daí vai limpar. Esse limpa. O que batiza com o Espírito e com fogo. Por quê? Porque diz que na mão dele ele tem uma pá e limpará toda a sujeira e jogará a palha em fogo inextinguível. E o trigo acolherá num celeiro. Então o que acontece? Meu irmão, presta atenção, a religião lava a pessoa por fora. Bota uma Bíblia debaixo do seu braço, bota uma gravata. É bom, porque já demonstra que você se arrependeu. Mas, meu filho, enquanto você não respeitar o Espírito Santo, não entender que você precisa... A Bíblia diz que Jesus não nos deixaria órfão. O que é não deixar órfão? Eu posso ter um pai e uma mãe, mas mesmo assim, se eu não tiver o Espírito Santo, continuo sendo órfão. Posso ter uma mãe que me dê de tudo, um pai que me dê de tudo, que me dê o melhor colégio que for, mas se eu não tiver o Espírito Santo, ainda sou órfão, assim mesmo. Então, mano, o Espírito Santo é real, gente. Jesus deixou o seu Espírito. Inclusive, a blasfêmia contra o Espírito é porque ele está conosco desde o começo. É o que está conosco desde o meio e vai com nós até o final, simplesmente. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face. O corpo humano tem mais líquido do que sólido, gente. É simples, o Espírito estava escolhendo de qual água ia fazer cada um de nós, gente. É por isso que Deus, ele deu uma dedicatória que se o ser humano perder o Espírito Santo, ele perde tudo. Para finalizar aqui minha fala, presta atenção. Com Jesus, pastor Fernando, eu sento e ouço ele e aprendo. Mas com o Espírito Santo eu levanto para ensinar. Você entendeu agora? Com Jesus Cristo, eu sento e ouço ele. Me ensina, mestre, eu quero te ouvir, quero saber da tua palavra, qual é a vontade de Deus, e Jesus vai